Olha, eu estou vendo aqui uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, diz assim: TV terá campanha de abstinência sexual. A polêmica campanha anunciada pela ministra Damares Alves, Ministério da Mulher, Saúde e Direitos Humanos, com o Ministério da Saúde, que traz abstinência sexual como uma das formas de evitar a gravidez precoce e etc, etc, etc. Olha, é interessante, né? Eles estão chamando essa matéria pelo lado da abstinência sexual. Sabe por quê? Porque falar de abstinência sexual é mais polêmico do que você falar de combate à gravidez precoce, combate à gravidez de crianças, adolescentes, né? Então eles falam de abstinência sexual para causar impacto, para que a sociedade acabe ironizando esse projeto e, ao mesmo tempo, não levando essa ideia a sério. Esse projeto do governo federal é muito importante, é um projeto que já deveria ter sido feito por outros governos, mas, no passado recente, os governos que passaram pela presidência da República, pelo comando do país, infelizmente, não tinham essa preocupação, né? Muito pelo contrário. Tinham a preocupação de fomentar cada vez mais a guerra civil, a desordem social, proliferar a fome, proliferar as desavenças sociais, os desajustes e o aumento excessivo da gravidez de meninas. Estou falando aqui de meninas de 12, de 13, de 14 anos de idade que ficam grávidas, ou porque foram violentadas, ou porque, na maioria dos casos, tiveram relações precocemente com homens da mesma idade ou até mesmo homens mais velhos. São meninas que ficam iludidas com a promessa da vida fácil, meninas que ficam iludidas com a promessa do amor eterno, meninas que são iludidas com a promessa de que confia em mim que você vai ter tudo aos seus pés, e crianças que acabam ficando esperando outras crianças, crianças grávidas de outras crianças. Essas são cenas muito comuns, muito rotineiras no Brasil. Não é no Brasil atual apenas, é no Brasil de muitos anos para cá. É uma realidade triste. Criança gerando criança. E aí vem uma proposta do governo que visa fazer campanhas publicitárias com o objetivo de trazer a conscientização para o problema da gravidez precoce, gravidez de crianças e de adolescentes. Não estou falando aqui de gravidez apenas de jovens, de meninas de 17, de 18, de 19 anos para frente. Estou falando aqui de meninas de 14, 15, 16 anos. Estou falando aqui de crianças de 12, de 13 anos de idade. E tem gente que acha que isso não acontece. Não, isso é ficção, não é ficção. Aí quando o governo traz uma proposta como essa, setores da mídia que deveriam colaborar para popularizar essa ideia, para fazer com que a sociedade tenha uma certa interpretação positiva desse projeto, veja isso com seriedade, o que traz o Estadão, por exemplo. TV terá campanha de abstinência sexual. O importante da campanha não é abstinência sexual. O importante dessa campanha é o sexo responsável, é o sexo que deve ser evitado pelas crianças. Criança de 11, 12, 13 anos não tem que fazer sexo. Não tem. Não tem que pensar em sexualidade, em praticar o sexo. Essa antecipação da vida sexual de crianças nesse país tem provocado transtornos terríveis na formação das nossas famílias. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vendo uma situação de despreparo de meninas para gerarem suas crianças, estamos vendo uma situação de temeridade desse avanço da miséria provocado por desajustes familiares. E geralmente onde acontece esse tipo de fenômeno são nas camadas sociais
mais baixas do ponto de vista financeiro e, obviamente, do ponto de vista educacional e cultural. Gravidez na adolescência, gravidez de crianças. O governo quer combater isso, o governo quer trazer esse debate para a sociedade, quer conscientizar. Aí vem o jornal e coloca que a TV terá campanha de abstinência sexual, colocando a abstinência sexual como ponto polêmico. Eles querem ver polêmica em tudo, porque eles fazem oposição sistemática ao governo. Eles não enxergam os números que aí estão. A imprensa, na qual eu faço parte, a mídia, na qual eu também represento, às vezes me envergonha, porque uma grande parte dos maus profissionais que atuam nela estão denegrindo o país, estão estragando a vida de crianças, de jovens, de idosos, de uma nação inteira, justamente por quererem fazer oposição sistemática a um governo, não entendendo que a eleição acabou, que agora é importante torcer para que as coisas deem certo, torcer para que esse país saia do atoleiro e ganhe dimensões favoráveis a desenvolvimento social e econômico. Olha, são números estarrecedores. Vejam só, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 930 adolescentes e jovens dão à luz todos os dias no Brasil. 930 partos, e não são adolescentes e jovens apenas. Você põe aqui crianças e adolescentes. 930 por dia dão à luz no Brasil. Nesse momento aqui que você está me assistindo, está nascendo criança fruto de relação sexual de adolescentes, de crianças até. E aí? Nós vamos tolerar isso de uma maneira normal? Vamos achar que o país, se não se preocupar com esse fato, está caminhando para um equilíbrio nas suas ações sociais? Não. É preciso conscientizar esses jovens. É preciso trazer o entendimento para essas famílias. E não tem nada a ver isso com abstinência sexual. Não tem nada a ver com abstinência sexual. O que tem a ver é com responsabilidade, é com segurança, é com uma identificação de critério que é necessário que o ser humano carregue desde o início da sua vida sexual. Agora, estimular sexo entre crianças, estimular o sexo na adolescência, algo que deve acontecer naturalmente, está errado. Está errado. Eu não concordo com isso, não. E acho que essa medida do governo, essa medida da ministra Damares, na minha maneira de entender, é uma medida certa. É que essa senhora vem sendo achincalhada, vem sendo ridicularizada. Setores da esquerda querem tornar essa mulher uma piada, mas não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Resolveram escolhê-la como uma mártir para ser crucificada, para ser violada na sua mais profunda natureza de intercessão junto àquilo que ela acha correto. Estão violentando a imagem de uma ministra que tem feito posicionamentos importantes em defesa da família desse país. É que nunca ninguém fez isso. Então, quando alguém aparece com esse propósito, as agressões são feitas. A violência é enviada de maneira covarde até ela, de maneira extremamente covarde, de maneira cruel. Olha, eu não vou aqui me referir a posicionamentos que foram feitos já por muita gente ligada à esquerda desse país, no que se refere a posicionamentos referentes à adolescência. Eu não vou aqui perder meu tempo e nem baixar o nível desse meu comentário, relembrando algumas frases medíocres faladas por lideranças políticas da esquerda que acabam atingindo em cheio a nossa infância, destruindo a formação familiar. Não vou me referir a isso. Eu vou me referir só a uma questão básica. A família é a célula mais importante de uma sociedade. O tecido social tem na família a sua mais importante formação.
Se você não tem uma família estruturada, você tem a contribuição negativa para a construção de uma sociedade sadia. Tudo se revela, tudo se equilibra na família. E todas as vezes que se luta para destruir a família, para impedir a construção de um modelo familiar correto nesse país, se impede o equilíbrio social, se impede que as injustiças passem a serem reduzidas, se estimula a violência. Outro dia eu fui perguntado numa entrevista sobre o problema da violência. E eu disse que o problema da violência, na minha maneira de entender, eram 3 pontos importantes a serem levados a sério. O primeiro, a educação. Porque a educação, além de dar aos jovens, às crianças, aos adolescentes, uma visão de perspectiva de futuro nova, traz a eles uma formação, seja ela técnica, seja ela universitária, seja ela qual for, mas dá a eles o conhecimento que pode reverter em renda, em recursos, em trabalho digno. O outro ponto importante para combater a violência que eu disse é a questão religiosa. Não importa qual religião, todas que levem a Deus devem ser respeitadas e seguidas. Cada um se identifica com uma, mas todas precisam ser seguidas. Cada um tem a sua identificação, mas tudo que leva a Deus deve ser aceito e deve ser valorizado. Porque quem tem Deus no coração e na mente não vai enveredar pelo mundo do crime. E outro ponto que para mim é fundamental para evitar a violência é a família. Família ajustada, família equilibrada. Não importa a classe social, não importa os valores culturais, não importa o conhecimento em termos de educação, de formação profissional. O que importa é o respeito, é a dignidade, é a presença de um espírito de união que deve nortear todas as famílias. E, infelizmente, se esses 3 itens, família, religião e educação, não estiverem juntos, a gente não vai ter uma sociedade equilibrada. Esse é o meu ponto de vista. E é por isso que todas as vezes que eu vejo uma campanha tão importante como essa, de combate à gravidez precoce, acontecendo, e setores do jornalismo brasileiro ridicularizando, dizendo que é uma campanha de abstinência sexual, quando é muito mais do que isso, é uma campanha de conscientização, aí eu fico realmente bastante indignado. E o que mais me deixa perplexo é que muitas pessoas que estão rindo, que estão sacaneando essa campanha do governo federal, da nossa ministra Damares, muitas pessoas que falam mal dessa campanha, tiram sarro dessa campanha, são as mesmas campanhas, são as mesmas pessoas que defendem o aborto, que defendem a legalização do aborto, pessoas que defendem a legalização de assassinatos de bebês nesse país, para ser curto e grosso. São as mesmas pessoas que sacaneiam esse projeto de conscientização para evitar a gravidez e o sexo precoce na infância e na adolescência. São essas mesmas pessoas que defendem o aborto. Vejam, eles promovem a proliferação dessa desenfreada situação de responsabilidade no fazer do sexo, inclusive estimulando crianças à prática do sexo. Muitas crianças, inclusive, vítimas hoje da pedofilia, exploradas por adultos. E vem essa gente da esquerda, tira sarro desse projeto, que visa combater a gravidez precoce, combater a gravidez na infância, combater também automaticamente a pedofilia. Eles tiram sarro disso. E depois eles saem às ruas defender a legalização do aborto. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? Você percebeu? Você entendeu a ligação de uma coisa com a outra? Eles estão querendo instituir o caos nesse país, mas não estão conseguindo, porque o povo está extremamente consciente, convicto do que é certo e muito convicto daquilo que é errado, daquilo que faz mal para as pessoas e para a alma também.